eu já vi o começo do fisiculturismo na história do Eugene Sandow. Sim. Até hoje o troféu é o corpo dele, né? Aquela história eu achei muito bacana, cara. Eu falei, caramba. E a impressão que eu tenho, vocês podem me corrigir sobre isso, vocês devem ter muito mais noção, mas parece que os homens de antigamente eram mais fortes do que os de hoje, porque o Sandow era um cara que ele tinha um físico que não era gigantesco, ele fazia demonstração de força pública e ele morreu por conta de um aneurisma porque ele foi tirar o carro dele, que bateu num buraco, ele foi levantar o carro. E aí deu um problema no cérebro dele, né? Falei, cara, esse cara devia ser muito mais forte do que a gente. Vocês acham que isso realmente acontecia? A gente tá mais fraco hoje em comparação com os homens do passado? Ou não? É só uma impressão? Na verdade, quando você fala em peso, relação de peso levantado, hoje nós somos muito mais fortes. Mas você tem que entender que houve uma evolução muito grande do esporte. Mas você diz o atleta ou a população no geral, quando você fala? O atleta. O atleta. O atleta, tá. Né? Você está falando de alta performance ali no caso. O Eugene Sandow viveu em meados de 1900. E ele não tinha ali recursos ergogênicos, treinava com pesos apenas livres, né? Era a época do halter, da barra. Então ele desenvolveu o seu físico sempre com pesos livres. Tanto é que ele está segurando um barbell aqui, na pose até do Mr. Olympia. Ele foi um artista circense. Ele conseguiu ali o recurso que ele precisava para poder continuar fazendo o que ele tanto gostava. Porque, na verdade, eles precisavam mostrar o que o fisiculturismo era capaz de fazer. Então, as demonstrações de força que ele fazia para a época era exatamente para poder mostrar quanto que ele era forte, quanto que ele era avantajado diante dos homens normais. Conforme o tempo foi passando, o esporte foi evoluindo. Então, hoje nós temos homens que são capazes de levantar 500 quilos do chão. Nessa época jamais seria possível, mas é lógico que a gente tem evolução da modalidade, a gente tem evolução dos exercícios, a gente tem evolução das drogas, que também são utilizadas no esporte hoje em dia. Naquela época nem existiam, né? Então não tinha testosterona. O máximo que você conseguiria ali seria consumir um testículo de algum animal, pensando em testosterona, nada mais do que isso. Eles faziam isso na época? O Eugene Sandow fazia? Não sei se chegava a fazer nessa época, mas... Mas há relatos de outros. Há relatos de outros. Igual... Consumiria testículo para ganhar testosterona. Que loucura. É um sacerdócio. Não, mas vamos entrar no tema, senão vai ficar... Você vai ficar sim. Mas só para colocar, a colocação do Júlio foi genial, né? Pra você ver que legal, né, cara? Como é que é a história do fisiculturismo. O Júlio falou uma coisa que é formidável. Eugene Sandow, ele tinha que fazer aquilo para mostrar para as pessoas, olha, eu tenho um poder. Quer ver? E ele levantava carro, levantava coisa, pessoal, uau! Hoje o fisiculturismo é um concurso, onde as pessoas têm uma sequência de poses a ser realizadas e quem acompanha de perto o fisiculturismo, aquilo é só o final de um processo. Sim. Um processo que as pessoas acompanham. Caramba, lembra quando ele fez aquele agachamento? Olha como é que estão as pernas dele agora. Lembra quando ele fez aquela remada? Olha como as costas dele melhoraram. Então, era o que ele tinha na época para demonstrar, vamos dizer assim, o resultado da performance dele. As aptidões, né? As aptidões, que ele possuía na época. Genial, Júlio. Não tinha nunca pensado nisso. E assim, entortar barra de ferro, rasgar lista telefônica. Eu vi uma foto dele erguendo mulheres, assim, tinha uma barra e uma mulher de cada lado. Ele erguendo. Eu falei, caramba. E ele era um cara que você olha assim, hoje ele é magro, né? Ele era um cara rasgado. Isso. Mas não era um cara que parecia forte pra caramba. Diferente do Montanha que o Cariani treinou lá na Islândia. A gente estava na Islândia. Ele é o homem de 500 quilos. Ele é o homem que levanta 500 quilos. Por isso que eu lembrei dele. Bizarro. Sandow não conseguiria levantar esse peso. Não, mas o Cariani veio com a foto, o cara parecia uma criança. Uma criança, verdade. Filho dele. Parecia um filho. Um filho. Agora, que interessante, que nem o Júlio falou. Mas funcionava, tanto que chegou pra você a percepção de que ele era mais forte do que os homens do tempo atual. Olha que legal, cara. Mas é porque eu não tava comparando ele com os atletas Open, por exemplo, hoje, ou com essa montanha, né? Tava comparando ele com caras normais. Mas ele era um fisiculturista. Mas ele era um cara à frente dos normais naquela época também. Né? Muito à frente. Esse é o ponto. Ele era o assustador.